Bom, vou para o terceiro parágrafo. Trata-se sim de um rigor de alguma forma ético, fora do qual qualquer tratamento, mesmo recheado de conhecimentos psicanalíticos, não pode ser senão psicoterapia. Esse rigor, de alguma forma ético, Lacan usa ethos com duas letras gregas, reta e epsilon. Com reta, faz etes, isso vai estar no seminário 11, tá? Ele vai botar etes e etes. Um é com reta, começando com reta, e o outro é começando com epsilon. Reta, com reta é o desejo, é a ética do desejo. O desejo deseja desejar. Com epsilon já é a organização da polis, exigindo que você faça a coisa certinha. Bom, então vamos lá. Trata-se sim de um rigor, de alguma forma ético, fora do qual qualquer tratamento, mesmo recheado de conhecimentos psicanalíticos, não pode ser senão psicoterapia. Ou seja, na psicanálise você tem que trabalhar com ethos, com reta, a ética do desejo. Senão vira psicoterapia. Vamos acertar o jogo, o ego vai tomar conta do id, lembra lá no início? Vai dar conta, vai tomar conta, vai ficar certinho, vai ficar organizado, os egos iguais, todo mundo bonitinho, arrumadinho. Então, repetindo coisa, trata-se sim de um rigor de alguma forma ético, na maneira como ele, Lacan, compreende a ética na psicanálise, com reta. E ele tira isso do Aristóteles, tá? Da ética a Nicômaco, que Aristóteles escreveu para o filho. O filho se meteu numa escola que o professor pensava justamente tudo ao contrário do Aristóteles. Aristóteles então escreve para o filho, falou, olha só, existe uma ética que é uma ética própria do desejo, né? Diferente da ética que a polis está impondo. Então, trata-se sim de um rigor de alguma forma ética, fora do qual qualquer tratamento, mesmo recheado de reconhecimentos psicanalíticos, eu trouxe para vocês 2 livros, mas eu posso trazer para vocês um armário. Aí ensina como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eles sabiam muita teoria. O Freud ia falando em transferências, eles teorizando sobre a transferência. O Freud falava em resistências teorizadas, mas não adianta. Com todo esse saber, eles não abriam mão da ética com epsilon, do rigor do social, né? O certinho. Então, por isso, não pode ser senão psicoterapia. Aí, no parágrafo seguinte, que já vem a ser o 4º, ele diz, este rigor exigiria uma formalização. Esse rigor ético exigiria uma formalização, a nosso entender, teórica, que não conseguiu satisfazer-se até hoje, ao ser confundida com um formalismo prático, porque os livros eram todos assim, para isso você faz, isso para isso você faz, isso é receita de bolo, quanto tempo você leva, quanto é que você cobra, como é que você faz, como é que você se comporta, diante de tal situação você faz isso, é uma receita de bolo, ou seja, com aquilo que se faz ou que não se faz. Então, é isso que era. E aí ele questiona, isso aí não é psicanálise. Isso aí é uma psicoterapia com receita de bolo. E é uma ética com epsilon. Não é uma ética com o rigor da ética do desejo. O desejo deseja desejar. O desejo é intransitivo.
né? Ele não deseja isso ou aquilo, ele deseja. Eis porque não, vou para o parágrafo seguinte, que vem a ser o terceiro, quarto, quinto parágrafo. Eis porque não é mal partir da teoria dos critérios terapêuticos para esclarecer essa situação. Ele aí vai para a teoria dos critérios terapêuticos, é onde ele vai pegar todo um trabalho gigantesco. Agora a gente tem que ser honesta, embora os analistas tivessem uma ilusão de estar fazendo psicanálise, na verdade estarem fazendo uma psicoterapia. Eles faziam manuais gigantescos de, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz aquilo, nesse caso. Só que por Lacan aquilo não valia nada. Por quê? Porque cada pessoa é uma. Aí que está a história. Continuando o próximo parágrafo, de certo, o descaso do psicanalista quanto aos rudimentos exigidos pelo emprego da estatística só encontra paralelo no que ainda é costumeiro na medicina. É, entretanto, no seu caso, mais inocente, pois ele dá menos importância a apreciações sumárias como melhor, muito melhor e até curado, alertado que é por uma disciplina que sabe ressaltar a pressa de concluir como um elemento em si questionável. Então, o analista, ele cai, ele é daí que é morcego, ele cai na história, mas ele não cai tanto na história. Alertado por Freud a examinar de perto os efeitos em sua experiência daquilo cujo perigo a expressão furor sanante anuncia. Eu não sei se você sabe o que é furor sanante. É um furor de querer curar. E não tem cura na psicanálise, tem final do tratamento. Tratou aquilo, atravessou aqui toda aquela questão sua. Não tem cura, não é uma doença, é uma história pessoal que está mal administrada e que à medida que você vai passando por ela, você vai aprendendo a administrar. É comum as pessoas em análise, aos poucos, elas chegam até muito constrangidas no início, assim, doutora, a senhora sabe que eu sozinha dirigindo o carro, eu comecei a pensar. Elas pensam que está errado, né? Não, eu estou fazendo análise. Elas, justamente, por isso que o tempo é lógico, não é cronológico. Ela está lá dirigindo o carro dela, mas ela está descobrindo coisas. Ou então chega, não pensei em nada, que ótimo que não pensou nada, porque vai pensar, é aqui. É aqui que vai aparecer o que tem que aparecer. E lá no mundo delas, elas continuam em análise. E elas começam também a descobrir o ambiente em torno, como é que funciona a família, a mãe, a sogra, a vizinha. Elas começam a perceber as pessoas. Isso é comum. Bom, de novo, repetindo que eu me perdi conversando aqui. Alertado por Freud a examinar de perto os efeitos em sua experiência daquilo cujo perigo a expressão furor sanante anuncia, quer dizer, nada de querer curar. Ele não faz muita questão, no final das contas, de exibir tais aparências. Assim, se admite a cura, a palavra aqui está cura mesmo, deixa eu ver se em francês também está cura. Cura. Assim se admite a cura como um benefício adicional do tratamento psicanalítico. Assim, desculpe, li errado. Se admite a cura como um benefício adicional do tratamento psicanalítico, se o analista admite a cura, que não existe,
como um benefício adicional do tratamento psicanalítico, ele se precavém contra qualquer abuso do desejo de curar. E o faz de maneira tão habitual que, ao simples fato de uma inovação motivar-se neste, inquieta-se em foro íntimo ou reage no foro do grupo através da pergunta automática que desponta de um será que isso ainda é psicanálise? Quer dizer, quando ele escapa dessa ideia médica de fazer dessa maneira certinha que está no manual, e ele descobre, a partir da experiência clínica dele, na singularidade de um caso que ele está atendendo, uma novidade que não tem nada a ver com um furor sanande, que não tem a ver com a ideia de cura, e sim com a questão do tratamento em si, com a ética do desejo e não com a ética da moralidade, ele aí fica tão angustiado com aquilo, e eles faziam supervisão, eles eram controlados pela commission, não se esqueçam. Eles tinham os supervisores, eles tinham, chamava-se control, na verdade, análise didática, em português a gente usa, mas era control, era uma análise de controle. Quando ele faz quando ele faz a análise, ele pergunta, será que isso ainda é psicanálise? Então é isso que o Lacan levanta. Para quê?